Shalom, queridos e amados filhos de Deus. Hoje a nossa aula vai ser algo extraordinário. Nós vamos falar da fonte de todas as profecias, o rio de Deus que corre, emanando e trazendo uma unção profética extraordinária. De onde sai? Como acontece? Nós vamos falar da vida de um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Arão. Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da história. E a unção que estava sobre a vida de Arão é muito importante. Por quê? Porque, primeiramente, é uma unção ligada às profecias. Onde Arão estava, corria um leito caudaloso de unção profética. Ele foi o pai dos primeiros sacerdotes que trabalhavam no templo. Mas essa unção também traz uma prosperidade muito especial. Terceiro lugar, esta unção, ela capacita as pessoas a resolver problemas. Sabe quando você tem um problema que nada consegue resolver, você fica assim sem saída? Você precisa desta unção. Então esta unção vai revolucionar a vida e ministério de muitas pessoas. Outra coisa importante nesta unção de Arão está ligado à palavra de Deus. Está ligado à intimidade com Deus, se aproximar de Deus e liberar palavras. Então, a boca de Arão era a boca de Moisés. As palavras que Deus dava para Moisés saíam da boca de Arão. Vê que tremenda conexão? Vamos pedir a Deus que abençoe esse momento, que nos dê sabedoria para absorver todo o ensinamento e que junto com esse ensinamento venha o poder de Deus para trazer para nossas vidas o que Deus trouxe para Arão. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que derrame Teu Espírito Santo sobre nós nesse dia. Que venha a Tua unção, como veio na vida de Arão, trazendo revelação, trazendo poder, trazendo unção. Em nome de Jesus. E nós pedimos que entre na vida de cada um dos nossos queridos alunos. E enquanto estivermos ministrando essa palavra, esta unção de profecia, essa unção profética, seja aberta essa fonte que jorra esta unção profética. E o Senhor venha levantar os profetas nesse tempo. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio que nós vamos viajar, vamos entrar em um nível que nunca antes entramos. Nessa caminhada de 50 dias de contagem até o Pentecoste, cada dia estamos fazendo um exercício, cada dia uma revelação. E preparando a nossa vida para receber de todas as bênçãos que vêm do Espírito Santo em nossas vidas. Nós aprendemos nas aulas passadas que quando Deus criou os céus e a terra, Ele manifestou em 10 ditos, 10 palavras, que nós chamamos e denominamos os dedos de Deus, os 10 dedos.
10 manifestações de Deus para criar o universo. Nós lembramos que a menorá, o candelabro, representa, tá, estas chamas do Espírito Santo, esta ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que está inserido no homem. Então, dentro de nós, você imagina que tem dentro de nós um candelabro, uma menorá, e que lá de cima o Espírito Santo vem e nos enche do óleo precioso da unção e vai acendendo as chamas. E cada uma dessas chamas nos capacita para realizar uma determinada obra de Deus, uma tarefa de Deus. Esta unção que Deus entregou para o homem, lá no Jardim do Éden, Adão tinha todas estas chamas acesas. Ele estava cheio do poder de Deus. E esta unção, esse poder de Deus, fazia com que Adão se tornasse a imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas olhavam para Adão, ou os anjos, quando olhavam para Adão, eles viam a presença de Deus, a glória de Deus. Ele emanava. Então, aquela emanação que saía da vida de Adão, que brotava de Deus, fazia com que Adão se tornasse tão poderoso, que ele era o homem que tinha capacidade mental tão extraordinária, que ele podia dar nome a todos os animais, todos os seres, todos os insetos, e de uma forma automática, fantástica. Adão podia se mover por cima das águas, dominar sobre os peixes, animais, e ele dominava sobre toda a natureza. E quando Adão perdeu esse poder de Deus, a capacidade de receber essas emanações ficou lacrada, fechada. Então você imagina que dentro de cada ser humano tem espelhado em nós, é como se fossem espelhos, que quando a luz de Deus brota, o reflexo volta e a pessoa que está recebendo não percebe se a luz está vindo direta ou se está vindo no espelho. Adão era esse homem que tinha espelhado nele a capacidade de receber todas as emanações de Deus e refletir para a natureza, para a terra. Ele era o contato de Deus na terra. Quando Adão perdeu isso, Deus então precisa restaurar esta emanação, este fogo. E o livro de Isaías, capítulo 11, fala que um dia o Messias virá e ele vai trazer de volta todas essas chamas do Espírito de Deus para a terra. Então, recapitulando, quando Adão pecou, se apagou todas as chamas, e veio a escuridão. Quando Jesus voltar a esta terra, ele vai reacender no homem os 7 Espíritos de Deus, que Isaías fala no versículo 2, capítulo 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeira chama. O Espírito de sabedoria, a segunda chama. De entendimento, a terceira. De conselho, a quarta. De conhecimento, o quinto. Temor do Senhor, o sexto. Repousará sobre ele o Espírito na plenitude. Aleluia. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. 7 chamas, 7 Espíritos.
7 formas do Espírito agir no homem. Que no livro do Apocalipse fala que Jesus andava no meio do candeeiro, a igreja que recebeu, que acendeu essas chamas. E isso se cumpriu no Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, acendeu o candelabro, acendeu a menorá. E a igreja, então, acesa, cheia do Espírito de Deus, ela é como um candelabro. Agora vamos entrar no nosso estudo, recapitulando desde o início como que o Espírito Santo enche o homem e a unção se manifesta de formas diferentes, agindo de forma diferente em cada homem. Nós vamos estudar sobre a vida de Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Arão e Davi. Esses 7 homens são chamados 7 pastores de Israel. E cada um representa um aspecto diferente do poder de Deus. Esse poder de Deus agindo através do homem. E esses também são caminhos que Deus tem que nos aproxima de Deus. Então vamos recapitular. Quando Deus criou a terra, no primeiro dia Ele manifestou a chama, o poder de Deus, que é a emanação de Hesed, que é amor, representado pela vida do patriarca Abraão. Acendeu a primeira chama, amor, compaixão, aleluia. Então Abraão, ele tem essa capacidade de transmitir o amor de Deus para todas as pessoas. Quando você deixa o amor de Deus encher o seu coração, você emana para as pessoas. Quem chega perto de você sente o amor de Deus emanando de você. Então essa emanação, ela traz para o ambiente uma unção, que as pessoas são contagiadas e ficam cheias do amor de Deus. Tremendo. Então, João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira pessoa que recebe, que ativa de volta esse amor manifestado no primeiro dia da criação é Abraão. Por isso que Abraão foi o homem que foi capaz de entregar seu filho, assim como Deus um dia entregaria seu filho Jesus. Então ele é marcado pelo amor profundo de Deus que atinge a humanidade. A segunda chama, também representada no segundo dia da criação, é de Isaque. Representa força, severidade, julgamento, obediência, disciplina. E isto representa alguém capaz de obedecer da sua própria vida, como Isaque fez, deixando o pai dele levá-lo até aquele monte. Então representa a força. Então aqui a unção se manifesta de uma forma, em forma de força. Nós vemos homens na Bíblia que tinham força para enfrentar 1000 homens. Então esta emanação que fluía abundante na vida daquelas pessoas que recebiam esse poder. Aí nós vamos para a terceira chama, que é representado pela vida de Jacó. Esta emanação de Deus na vida de Jacó, no hebraico é chamado Tiferet. E Jacó, então, com esta emanação, a capacidade que ele tinha de entrar nesse nível, é como se você entrasse numa correnteza, ela traz equilíbrio, beleza. Toda pessoa que flui nessa unção, ela tem uma beleza, ela brilha, ela resplandece, tem um esplendor de Deus. Eu falo que é o Photoshop de Deus. Esta emanação é o Photoshop de Deus, é o tipo de unção que qualquer jovem daria todo o seu salário
para ter, porque Deus embeleza a pessoa, que Jacó estava cheio dessa unção, a moça olhou para ele e se apaixonou, Raquel. Então esta unção, ela tem esta capacidade de trazer essa beleza. Mas não só isso, essa unção é acompanhada, cada unção dessas, ela é acompanhada por anjos. E o anjo que se manifesta na vida de Jacó, é um anjo que traz uma capacitação para que ele adquire riquezas em pouco tempo. Então, esta unção é algo extraordinário que vem no pacote do Pentecostes. Então, Jacó, o Jacó, trabalhar com a primeira unção e a segunda. Ele consegue harmonizar. Então, fala de harmonia, que isso eu vou ensinar na escola Pratsadik. Como unir as unções e trabalhar com as unções de vários níveis e fazer com que o poder se manifeste. Desde que essas três unções captadas pela vida de Jacó, que ele começa a buscar, surge então uma quarta. Esse quarto nível, a quarta chama, acende, é representado pela vida de Moisés. Esta manifestação de Deus, ela está ligada à vitória, ela traz vitória. É uma unção de vitória que flui na vida daqueles que recebem. Aleluia! E também está ligado à eternidade. Então, por isso que Moisés era o homem que estava ligado no monte, eternidade, e onde ele entrava, ele era forte, ele era desafiador, ele confrontava, ele enfrentava o faraó, enfrentava os bruxos, aquela força, aquele poder. Aquilo ali é uma unção de vitória. Depois acende a quinta chama, Arão. E esta unção de Arão, ela é a fonte de todas as profecias. Esta unção traz também um nível de prosperidade extraordinário. E esta manifestação de Deus na vida de Arão fez com que, em todo o tempo que ela se manifestou, ela jorrou tantas palavras proféticas que ele tornou-se o pai dos sacerdotes. Então esta é uma unção que capacita a pessoa a se aproximar de Deus, ter uma unidade com Deus, uma intimidade, e ela produz palavras, ela age nas palavras, pois Arão era o porta-voz das palavras, ele que falava no lugar de Moisés. Depois que essas unções se estabelecem na terra, então vem uma sexta manifestação de Deus que se manifesta na vida de José. José foi aquele homem que o mundo todo esteve nas mãos dele. Todo o mundo inteiro esteve na mão de José. E ele foi o Salvador, que trouxe vida para todas as pessoas do mundo inteiro. Toda a riqueza do mundo era concentrada no Egito. E tudo ficou nas mãos de José. Quando nós falarmos dessa unção, nós vamos precisar de umas 3 aulas. Extraordinário, né? Depois nós vamos ver o 7º nível de poder. Então, depois de José, nós temos Davi. Então, Davi teve uma unção tão extraordinária que ela é chamada de soberania. Esta unção traz o reino, Malhut no hebraico, o reino. Ele foi capaz de sair de trás das malhadas e tornar-se rei de Israel. Como que ele fez isso? Veio uma unção extraordinária e ele simplesmente, com uma funda e uma pedra, ele acerta a testa do gigante. E com essa vitória,
ele casa com a filha do rei e torna-se rei de Israel. Pensa, você quer todas essas unções na sua vida? Pois é isso que nós estamos buscando em Deus. E é isto que os hebreus, eles buscavam quando saíram do Egito e foram até o Monte Sinai. Durante 49 dias, eles se prepararam para receber todas essas manifestações. Então, aquela preparação, chamada contagem do homem, eles faziam a limpeza. Lembra que Jesus disse, dai esmola do que tendes e se torne limpo por dentro. Então, cada dia, eles pegavam molho de cevada e ofereciam como oferta a Deus, e durante 49 dias, eles faziam isso todos os dias, e isto era uma preparação para que no Pentecoste viesse a primeira chama, a segunda chama, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima chama. No Pentecoste, Moisés subiu ao monte e se encontrou com Deus. E quando ele voltou, brilhava, a glória de Deus estava em Moisés. Bom, isso foi só uma recapitulação das aulas passadas, que você pode recuperar entrando na nossa plataforma. Inscreva-se lá e recupere todas as aulas que nós ensinamos como receber e ativar cada uma dessas unções em sua vida. Agora vamos de fato para a aula de hoje. Vamos falar de Arão. Vamos falar do poder que Deus deu para Arão. Poucas pessoas dão importância para Arão. Arão era o segundino. Arão, o irmão mais velho de Moisés, deveria perguntar-se a si mesmo, por que Deus escolheu meu irmão mais novo e não eu que sou primogênito? Então pense comigo, se você tivesse um irmão mais novo e esse irmão é escolhido por Deus. Então, primeira característica na vida de Arão, dele saber que seu irmão foi escolhido, ele aceita a segunda posição. Tem pessoas que pensam que isso aí é derrota. Todo mundo quer ser o primeiro, quer ficar em primeiro lugar. Mas a unção de Arão está relacionada a esse fato, dele se submeter e se humilhar ao seu irmão. Eu sei, você sabe, você tem irmãos. Não é fácil os teus irmãos querer ficar debaixo da tua autoridade. Claro que ninguém quer, né? Todo mundo quer o primeiro lugar, quer ser o chefe, quer ser o presidente, quer ser o líder. Arão foi chamado para servir Moisés. Lembra que Jesus disse, não vim para servir, mas ser servido. Então aqui você pega aí, porque tem segredos especiais e como que você pode receber essa unção, que eu vou dar na segunda parte da aula, que nós continuamos a aula lá na plataforma. E lá eu vou ensinar como podemos desenvolver essa unção em nossas vidas e como que Abraão fez. Mas quero começar falando de algo que tinha na vida de Arão que poucos percebiam. Esta é uma aula que eu vou dar para os tzadik. Tzadik são as pessoas escondidas, são as pessoas mais poderosas da terra, que segundo os sábios judeus, 33 tzadiks espalhados pelo mundo, mantêm o equilíbrio do mundo. E que se não tivesse esses homens, o mundo já tinha cambaleado. Então são homens de Deus tão extraordinários que eles recebem de Deus direto das emanações do coração de Deus, espalham pelo mundo, trazendo sabedoria, paz, prosperidade em todos os sentidos. E Arão, por ser um homem simples,
humano que cometeu erros. Olha os pecados de Arão, o homem, ele fez parte da construção do bezerro de ouro. Aparentemente, um cara é um fracasso. Mas o que Jesus disse? Que a nossa força está em nossa fraqueza. Então, Arão viveu, e quando ele morreu, aconteceu um fato que mudou a história da Bíblia. Pois, observe, quando o povo saiu de Israel em direção à terra prometida, havia nuvens de glória que acompanhavam o povo de Israel. As nuvens de glória era algo tão poderoso que protegia o povo de Deus contra os animais, os insetos, os escorpiões. Aquelas nuvens de glória faziam o trabalho do banho diário, limpava as pessoas, não deixava as pessoas com mau cheiro, com suor. Ela limpava as roupas, ela produzia uma limpeza, uma proteção. As nuvens de glória, a presença de Deus era tão forte. Quando o sol estava escaldante, acima de 50 graus, eles estavam ali embaixo daquela nuvem, tranquilos com a temperatura ambiente que você coloca no ar-condicionado no carro ou em casa. Eles estavam assim, tranquilos. De noite, quando esfriava muito, aquela nuvem aquecia, chamadas nuvens de glória. Todo o tempo, quando Arão morre, as nuvens de glória somem. Arão sobe para o céu e as nuvens também sobem. Lembra de Jesus quando ele subiu? E aí então, quando Arão morre, todos choram. Por Moisés eles choraram 7 dias, por Arão 70 dias, algo assim. Por que eles choravam mais quando Arão morreu? Porque depois que ele morre, que eles foram ver que as nuvens de glória estavam ali pelo mérito de Arão. Era o mérito de Arão que trazia aquelas nuvens de glória para a terra. Fazia chover, fazia crescer as plantas, e quando Arão morre, é retirado as nuvens. E todos perguntam, mas como? A gente não imaginava que ele tinha algo tão poderoso na sua vida, o cara tão simples. E assim é o seu pastor, o pastor da congregação, de uma igreja humilde. Ele está ali simples e sereno, e as pessoas não dão muito valor. Mas quando eles morrem, eles falam, meu Deus, quando o pastor era vivo, tinha paz na cidade, não havia criminalidade, não havia seca, não havia falta de chuva, havia prosperidade em todos os sentidos, e agora ele morreu, está tudo perdido. É isso, amados. A lição de hoje vai fazer você amar o seu pastor. Porque o pastor, o intercessor, é que tem esta unção de trazer as nuvens de glória para a terra. Então, o mérito de Arão é que trazia as nuvens de glória. Então, nós vamos aprender nessas 7 lições que cada atitude que nós temos, cada gesto, traz um nível de unção em nossa vida. Aleluia! Moisés subiu o monte e vinha uma unção espetacular sobre a vida dele, de vitória. Arão dobrava os joelhos no templo e vinha uma unção profética na vida dele, e as nuvens cobriam a terra. Cada um desses personagens que vamos estudar traz um nível de glória e também tipos de unção que nos capacitam a ter vitória em todos os níveis da nossa vida. Aleluia! Vamos entrar então profundamente na aula de hoje e vamos buscar esta capacitação do Espírito Santo que estava na vida de Arão. Amém? Primeira coisa que nós vemos é que quando Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés e diz, Moisés, no livro de Levítico 16, verso 2, Moisés, o maior profeta de todos os tempos, Deus chama ele e diz, Moisés, no templo,
No tabernáculo vai ter um lugar especial, onde vai estar lá o candelabro, a menorá, vai ter um altar e vai ter um lugar chamado o Santo dos Santos. Ali no lugar Santo dos Santos, preste atenção, Deus diz: Moisés, ali no lugar Santo dos Santos, onde eu vou descer, eu vou aparecer neste lugar. Eu quero que você se coloque no lugar de Moisés, o homem poderoso, o homem que falava com Deus, o homem que fica no monte 40 dias. Agora Deus diz: Moisés, eu vou descer à terra, vou me manifestar no templo, no tabernáculo, depois no templo, eu vou entrar no lugar santíssimo, e ali eu vou aparecer, e ali eu quero um homem, ali na minha presença. Eu acredito que Moisés começou a pensar, né? Esse homem sou eu, né? Esse cara sou eu. E ele todo entusiasmado, e Deus fala assim: Moisés, o homem que eu quero que entre lá no Santo dos Santos, na minha presença, chama-se... E ele já está quase dizendo: eu sei, Senhor, é Moisés. Daí eu acho que imagino Deus dizendo: não, acho que não, Moisés, calma. O nome do cara que vai entrar na minha presença, e eu vou falar com ele, vou me revelar para ele, vou descer sobre ele com uma nuvem, eu vou abrir um canal do céu até em cima dele, ele vai fazer conexão com o céu, ele vai fazer o mesmo papel que um dia fez Adão, ligando os céus e a terra. Ele vai fazer o mesmo papel que Jesus fez, ligando o céu com a terra. Deus diz: o nome desse homem é Arão. Eu acredito que o Moisés ficou: ô Senhor, que pancada, Senhor, que martelada. Eu jurava que esse homem era eu. E aí então eu imagino, estou confabulando com vocês, eu imagino Deus dizendo: Moisés, para esta tarefa tão nobre, tão poderosa, tão extraordinária, precisa uma pessoa não tão forte assim, não tão poderosa como você, não com tanta gevurá como você tem, não tanta ousadia como você tem. Porque Moisés era guerreiro, Moisés era o cara que mandava matar, apedreja o cara lá. Moisés foi o primeiro cara que, quando alguém não trabalhou no sábado, pegou um pedacinho de lenha, ele se apedreja o homem, e foi o primeiro a tirar pedra. Arão era o homem que dizia: por favor, não faça isso, vamos dar mais uma chance para ele. Então essa fraqueza, entre aspas, de Arão, o capacitou a ser o sujeito que entraria na presença de Deus, no lugar de toda a nação. Então esse homem chamado Arão é o sujeito que foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote, o homem com uma unção especial para ficar diante de Deus e não morrer. Aleluia! Isso aqui já era o suficiente para a gente estar dizendo: glória a Deus, fantástico. A Bíblia diz em Levítico 16, 2: e ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório. A tampa da arca que está sobre a arca, pois poderá morrer, pois aparecerei na nuvem, logo acima da tampa. Aleluia! Então, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, Arão se preparava durante 7 dias. Ele estava ali, ele entrava com uma oferta de um novilho, de um cordeiro, e ele se apresentava no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E ali, ele se apresentava a Deus. Era uma emoção tão extraordinária, que todos ficavam do outro lado de fora com a maior expectativa.
mais expectativa do que fica. Na hora que eu estou falando, começa a pingar, gente. É uma nuvem sobre nós. Uau! É! Glória a Deus, uma nuvem e está chovendo. É uma chuva diferente. Que coisa extraordinária, estamos falando, está pingando assim, um pinguinho bem sereno. Uma nuvem veio fechando, subindo e se aproximando e trazendo uma manifestação da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Uma nuvem, glória a Deus, foi surgindo do nada aqui na frente, onde estamos gravando, e começa a pingar uns pinguinhos. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. É uma visitação maravilhosa. Então, resumindo, para entrar no Santo dos Santos, precisava ser um homem que tem algumas características. Em primeiro lugar, humilde. O manto da humildade. Sabe que na guerra espiritual, a única unção que Leviatã respeita e teme em um homem de Deus é o manto da humildade. Poucos falam desse manto. Quando Jesus lavava os pés dos discípulos, tinha a toalha no braço esquerdo. Aquele ali é o manto da humildade, que capacita alguém a entrar na presença de Deus e sair vivo. A humildade. Por isso que Jesus diz, quem se humilha será exaltado. Então Moisés foi o escolhido. Por quê? Porque Moisés se anulou. Ele se anulou e aceitou ser o segundo, que faz com que o seu irmão, ele subisse. Então aqui está um mistério, que Moisés é o que brilhava. Ele era tido como poderoso profeta, o maior profeta de todos os tempos. Mas o escolhido para entrar na presença de Deus foi seu irmão. E aqui vem o mistério, maior ainda. Quando ele entrava na presença de Deus, ali, na tampa do propiciatório, na arca de Deus, ele chegava no meio, na arca, tinha 2 anjos, de frente um para o outro. E aqui está o mistério. E quando Arão intercedia por Moisés, intercedia pela nação, intercessor, esse é o segredo, intercessor. Você não imagina o poder que há num intercessor. Quando Arão se colocava humildemente como intercessor, sem querer brilhar, sem querer aparecer, sem querer se mostrar, ele estava agindo de forma humilde, ele estava ali, naquele momento vinha do céu, é como uma tromba d'água, é uma sefirá, é um canal que muitos viam, eles podiam ver essa luz que entrava no meio dos 2 anjos, os 2 querubins. Então aquela luz que brilhava ali estava ligado, estava descendo ali, jorrando uma unção profética. Ali era a fonte de todas as profecias. Aleluia! Glória a Deus! A fonte de todas as profecias. Ali no meio dos 2 anjos, na tampa do propiciatório, na arca de Deus, Arão dobrava seus joelhos para interceder e se humilhar, e assim acendia esta chama, acendia este fogo.
queridos amados, hoje estou suplicando a todos os intercessores. Eu falei para os meus intercessores, por favor, nós precisamos de intercessores assim como Arão. Por favor, estude mais sobre essa unção. Como você pode receber, alcançar. Torne-se um caçador de Deus e você vai buscar, eu quero mais, eu quero saber como é que ele fazia, o que Arão fazia, quais os méritos que ele tinha para chegar nesse nível. Porque dizem os sábios que foi nessa época que se abriu esse canal que estava fechado, que jorrava a unção profética. E nunca em toda a história houve tantas palavras proféticas como no tempo que Arão era o sumo sacerdote. Tanto é que depois disso, no tabernáculo e depois da construção do templo, todos os sumos sacerdotes, eles precisam estudar por mais de 30 anos todos os segredos de Arão. Porque agora a função dos próximos sacerdotes que viriam no futuro era manter aberta esta fonte que jorra do céu, a fonte de todas as profecias. Então pense comigo, um canal aberto, onde jorra um rio de unção profética. Ouça, e isto é muito importante, toda vez que o templo de Deus, desde que foi construído o templo de Deus, foi ligado essa sefirá, foi aberto esse canal e jorrava unção. Estude a Bíblia e veja que desde a construção do templo, a época que houve mais profetas na terra em Israel, Jerusalém, foi durante o tempo que houve, o templo esteve de pé. Quando o templo era destruído, cessava a voz profética. Parava de nascer profetas. E quando o templo é reconstruído novamente, começa a nascer mais profetas e profetas e profetas. Então o que traz essa unção e que levanta filhos profetas são pessoas, são intercessores, são pastores, são sacerdotes que se humilham e vão para o altar. É o ministério de intercessão. Aleluia! O ministério profético de Moisés, de estar na frente do público, ele aparentemente é o mais poderoso, mas sem o intercessor, o profeta não permanece em pé. Assim também, os grandes pregadores mundiais, eles oram pouco, porque estão envolvidos o tempo todo na obra, na pregação, no trabalho. Mas lá atrás, os produtores de unção são pessoas como Arão, sacerdotes. O ministério dourado de Deus são aqueles sacerdotes que ficam na presença de Deus.